Então, vamos continuar aqui a retomada da abordagem sobre princípios do direito administrativo. Eu falei para vocês que nós temos normas, né? Normas que estão positivadas no direito através do Poder Legislativo, sobretudo, por meio da Constituição, por meio de leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, etc. E quando a gente lê uma disposição normativa, um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha, etc., a gente tem que saber se isso é uma regra ou princípio. Por quê? Porque se houver um conflito de duas normas que sejam aparentemente semelhantes, a gente vai ter que saber resolver esse conflito, tá? Esse conflito pode ser um conflito real de regras ou um conflito aparente de princípios, porque o conflito de princípio ele não existe, né? São duas normas que vão tentar se compatibilizar e que, num determinado caso concreto, um princípio vai ter uma aplicação maior do que o outro, tá? Ou não, vai ser o outro, ou eles vão se compatibilizar igualitariamente, vai depender do caso concreto. Já as regras, não, as regras, elas observam aquela disposição lógica do tudo ou nada e você não compatibiliza, não flexibiliza. Isso é muito, 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 muito raro na nossa jurisprudência, tá bom? O Supremo Tribunal Federal já tem, sei lá, eu conheço uns quatro precedentes que ele flexibilizou, né, a aplicação de regras, mas é algo muito incomum, tá bom? Ou seja, duas regras chocando como se uma não anulasse a outra. Por exemplo, um caso aqui que é bem peculiar é a questão, e outros órgãos do Poder Judiciário já se pronunciaram sobre isso, é a questão do estupro de vulnerável, né? Quando o estupro em si, quando a vítima ela tem menos de 14 anos, né? Então teve um caso, eu esqueci qual foi o estado, que não só o juiz como o TJ, ele absolveram o réu, tá? Eles absolveram o réu. O réu era tipo um garoto de 18 anos que teve relação com uma moça de 13, tá certo? E a mãe não gostava da relação, acusou, ele estava sendo, foi indiciado por estupro de vulnerável, e o que aconteceu é que no decorrer da instrução foi verificado que eles namoravam, sei lá, tipo, mais de 6 meses, que a moça não era virgem, ela já tinha tido relação sexual, e que, assim, até pela questão fisionômica, ela parecia ser até mais velha do que ele. Era um garoto de 18, parecia um menino de 15, 12, e a moça de 13 parecia uma mulher de 20 e poucos anos. Então, ele levou em consideração uma série de questões, né, que abordaram o caso, que, enfim, houve consentimento, que estavam namorando, uma série de questões para não aplicar a regra lá da, do estupro de vulnerável. Mas aplicou a regra, é regra, aplica-se, tá bom? Não pondera, como fez o Poder Judiciário em razão da própria questão do direito à segurança, né? Do direito à integridade física, porque você ser preso, você vai ter uma série de privações, né? Então, em razão do caso concreto, houve essa ponderação, mas é muito incomum você ponderar a regra. Tá? A regra ou aplica ou não aplica. Aplica se tiver presente as condições de fato de direito para sua aplicação e não aplica. Ou não aplica se não estiverem presentes. Mas, pois não, a pergunta. Isso Laís, aí agora, isso aí agora hoje em dia é um precedente, assim, se acontecer algo parecido em algum lugar, tem essa questão aí de, em é, tal lugar, não deixa de ser um precedente, né? Mas, enfim, não é uma coisa que virou jurisprudência sim, sim, ainda, porque deve ter pouquíssimos casos. sim. Então, assim, o ideal é que essas questões, se bem que essas questões quando envolvem sexualidade é muito mais cultural, né, na minha opinião, do que Pois o é. direito penal, o direito penal chegar e tratar dela, eu acho uma questão também sociológica, né, que deve ser levada em consideração, laudo psicológico, uma série de outros fatores. E não assim, o cara cometeu o crime, vou lá, boto na cadeia. E também
Professor, pelo fato assim de que nesse caso aí, a mãe, no caso a mãe da garota denunciou. E tanto que hoje em dia está se tornando cultural, porque, por exemplo, pode acontecer, assim como existe, né? Nem esse exemplo aí de pessoas com 18, 19 anos tendo algum relacionamento com pessoas de 14, 15. Isso existe. Mas Sim, só que por ter se tornado algo cultural, é porque as pessoas não têm mais, eu vou denunciar isso aí porque é errado. Então que virou cultural. Se não fosse cultural, aí ia ser cheio de casos, assim. sim, sim. Então depende muito da autoridade policial que releva, conversa com a mãe na hora de fazer a abordagem, né? Se tem assistente social e tal, para tentar compreender melhor o que está acontecendo na família, porque se vier formalmente a denúncia, a autoridade policial tem que dar seguimento. Mas enfim, nós vimos essa questão da diferença de regras e princípios, eu abordei para vocês, mostrando que o princípio é uma norma com conteúdo indeterminado, né? Mais flexível, você não consegue identificar de modo claro qual é um sentido, porque a norma, a ideia de dignidade da pessoa humana, moralidade, igualdade, segurança, ela não dá para você descrever com um só sentido. Outra coisa é uma regra que coloca, ó, só pode entrar nessa casa quem tiver tantos anos. Só pode ser presidente da República quem tiver mais de 35 anos. É considerado brasileiro aquele que nasceu num país ou tal, ou seja, são normas que o conteúdo é claro e identificado. Não tem margem de discussão, ok? Então, superada essa questão, eu comecei a abordar um pouco dos princípios, né? Falei um pouco da questão da supremacia do interesse público, que ela, enfim, é um princípio implícito, não está no nosso texto constitucional, decorre da ideia, né, de vontade geral, e, na verdade, a questão de supremacia do interesse público, ela não é definida pela administração pública, né? O interesse público ele é definido pela Constituição, pelas leis, ela que vai demonstrar o alcance pelo qual o administrador tem que seguir. Agora, é claro que em alguns casos concretos, em normas que eu vou falar para vocês de normas discricionárias, normas vinculadas, né, ato administrativo discricionário vinculado. Algumas normas elas têm um conteúdo mais elástico e vai caber ao gestor, né, fechar esse ciclo de subjetividade e ele vai ter um pouco de poder para definir a questão do interesse público, tá? Então, falei que a supremacia do interesse público sobre o privado, falei do caso da desapropriação, né? Enfim, falei para vocês também que isso deriva da ideia de verticalidade, da relação de público sobre o privado, mas não significa dizer que os interesses individuais, que os direitos individuais vão estar sendo desprotegidos em razão da ideia de supremacia, né? Porque nós temos um núcleo de direitos fundamentais da Constituição que protege a ideia de propriedade, liberdade, dignidade, dentre outros direitos. Então, quando vem a supremacia do interesse público, ela também não destrói um direito individual, tá? Ela vai, enfim, assegurar de uma maneira tal que esse direito individual seja afastado, mas sem um prejuízo a direitos básicos, tá bom? Então, eu também, falado um pouco dessa questão de supremacia de interesse público, vamos aqui para o outro. Se alguém quiser perguntar, fique bem à vontade, né? Vamos aqui falar. Tá pequeno para vocês? Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que tá um pouco pequeno, né? Eu acho que assim fica melhor. Então, a questão da indisponibilidade do interesse público. Outro princípio que também está implícito, tá? Indisponibilidade. O conceito de indisponibilidade no direito, ele é muito praticado, né? Porque dispor é como se fosse dar, vender, né? Dar em garantia. Eu posso dispor do meu carro, posso emprestar o meu carro para o Luiz, eu posso vender o meu carro para o Luiz, eu posso dar em garantia ao Luiz para o pagamento de uma dívida. Então, isso é dispor, tá? Indispor é meio que o negativo, não poder dispor. Eu não posso dar, eu não posso vender, eu não posso dar em garantia.
porque a lei me proíbe. E o que está colocado aí é que o interesse público ele não pode ser vendido, ele não pode ser dado, ele não pode ser onerado pelo, pelo agente público, porque não é dele. O agente público é um mero gestor da coisa alheia, tá? A coisa do povo, tá bom? Então, quando eu falo em disponibilidade de interesse público, eu, por exemplo, proíbo, já que o bem e o direito não é da administração, eu proíbo em regra, que um gestor público possa fazer um acordo se houver um dano ao particular. Então, por exemplo, se eu cometo uma ofensa moral contra a Clara, né? Se ela faz uma pergunta, professor, não entendi interesse público. Aí eu mando ela para aquele lugar de que ela é estúpida. Começa a falar que xingar ela e, enfim, de modo mais estúpido ainda, né? No caso, digamos que ela pegue a gravação da aula, né, que é disponibilizada no YouTube, faça um boletim de ocorrência por injúria, calúnia, sei lá o quê, e mova uma ação, ou nem mova a ação, comunica o fato à ouvidoria da universidade, tá certo? Pode chegar o gestor ao ouvidor, claro, eu vou lhe dar aqui, sei lá, R$ 5.000 para que você não processe a universidade, né? Não tem esse dispor. O gestor público não tem esse poder para estar negociando, né, com um particular. Então, a gente vai ter que esperar o juiz arbitrar um pretenso valor de dano moral para que ela seja indenizada, tá bom? Então, a indisponibilidade de interesse público proíbe também que você onere, né, a coisa pública. Então, eu tenho um contrato de manutenção de elevador da universidade, digamos, eu não universidade, né, e que eu pago, sei lá, R$ 50.000 por mês para fazer a manutenção de todos os elevadores da universidade. Eu nem sei quantos elevadores tem, mas vamos lá, tem na faculdade de Direito, faculdade de Medicina, né, tem ali pelo ICA, aqueles para deficiente e tal. E pelo fato de eu ser amigo do empresário, eu vou dar um aumento que está superior ao contrato, para 70.000 por mês. Então, assim, em razão da indisponibilidade, você não pode onerar a coisa pública, né? Onerar contratos públicos, onerar, enfim, isso vale muito para a regra de licitação, né? Você não pode estar comprando coisas bem mais caras do que elas são. Pelo contrário, tá bom? Você tem aqui ser o máximo, o seu mais eficiente e econômico possível, tá bom? Então, indisponibilidade de interesse público tem um pouco esse sentido, tá? Outra questão que deriva da ideia da indisponibilidade, porque eu não sou dono da coisa pública, eu não posso dispor da coisa pública, é querer chamar, contratar pessoas que não sejam as regras de contratação previstas na Constituição e na lei. Então, por exemplo, a gente não sabe que o acesso a cargos e empregos públicos não é por meio de concurso público, em regra, né? É claro que existem os cargos comissionados, etc., mas fora essas hipóteses, é por meio de concurso público. Então, assim, em razão da indisponibilidade de interesse público, eu não posso, enquanto gestor, colocar meu amigo, meu parente, etc., como servidor público, porque eu não sou dono daquilo. E era o que acontecia há muitos anos, né, atrás, não tantos anos assim, né? Esposa de desembargador que entrava em cargo de um juiz, ou o contrário, marido de desembargadora, tabelião, né, que era escolhido sem maiores formalidades. Hoje a gente tem um concurso, hoje não, mas pelo menos depois da Constituição de 88, né, a gente tem concursos bem rígidos com relação a isso, tá certo? Então, a gente tem verificado o cumprimento, né, cada vez mais dessas questões que evitam a indisponibilidade do interesse público, tá? Então, necessidade de realizar licitação, você não compra de quem você quiser, tá bom? Salvo nas hipóteses de dispensa de licitação e por aí vai. Tudo isso deriva da ideia de indisponibilidade de interesse público, tá? Então, o que é que eu coloquei Professor, aqui? Oi. professor, Pode falar. eu até respondi aqui que acontece muito no interior,
a gente vendo uma situação dessas, né? A gente pode procurar quem para dizer, porque querendo ou não, isso ainda acontece e em muitos lugares é muito comum, mesmo tendo concurso público. Você pode fazer denúncia até de forma anônima no Ministério Público, tá? Ah, no Ministério É o Público. órgão mais fácil de você denunciar essas questões que geram improbidade administrativa, tá? Certo. Então, no primeiro momento, é o Ministério Público. É claro que existe também um controle interno da administração, poderia comunicar as ouvidorias, mas, assim, municípios muito pequenos, né, isso não funciona, porque há todo um temor, né, de você encontrar essas autoridades. Então, já pensou em fazer uma denúncia para a prefeitura contra o prefeito de município de interior? Qual, né, o gestor municipal que vai contra o prefeito? São poucos, né? Por mais que nós tenhamos servidores com estabilidade, alguns não querem ter problemas, não querem entrar nesse embate e acabam, enfim, Verdade, verdade. engavetando, tá? Mas já se for para o Ministério Público, aí a questão fica diferente. O Ministério Público tem mais independência, um outro órgão, não tem vinculação com o prefeito. Ah, professor, e se for o caso da esposa do promotor que está recebendo um cargo lá na prefeitura, tá? E aí estão ocorrendo violações pelo prefeito e o promotor não está fazendo nada. Aí você vai ter que comunicar no caso, a ouvidoria do Ministério Público para que abra um procedimento contra o promotor. Isso acontece também, viu? Tá? Ou o Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, os órgãos que fazem a correção funcional desses servidores. E isso vai ter efeito prático, sim. Tá bom? Entendi, Então, obrigada. nada. Então, eu coloquei aí essa ideia de indisponibilidade, que o direito não é do administrador, o administrador não pode comprometer também a futura administração, tá certo? E, enfim. Vamos agora para os princípios expressos, né, os princípios do direito administrativo que estão expressos na Constituição. Tem essa regrinha aí doutrinária, quem fez foi até acho que foi o Evandro no semestre passado, e colocou, eu deixei, né? Não gosto muito de decorar essas regras, mas está aí, né? Os princípios estão no artigo 37, a Constituição coloca que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes, ou seja, direta e indireta ainda vou abordar com vocês, mas de qualquer dos poderes, ou seja do legislativo, seja do executivo, seja do judiciário, né? Então, quando eu estou falando de administração, de função executiva, de qualquer dos poderes, vai ter que ter observância a esses princípios aí, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esses 5 princípios. Ok? Vamos aqui falar um pouquinho deles para que vocês não tenham dúvida. O primeiro é o princípio da legalidade. Na verdade, a legalidade, pessoal, para a administração pública, ela tem um sentido que é um pouco diferente da legalidade para o regime jurídico de direito privado. A gente vai ver. Então, para a administração pública, a legalidade vai impor que o administrador só possa fazer aquilo que está previsto em lei, tá? Ou seja, a omissão da lei vai significar uma proibição da atuação do gestor. É claro que a gente não pode ver isso assim em termos completamente formais e absolutos, né? Porque, por exemplo, a lei vai dizer como é que eu tenho que dar aula? Não, né? Então eu não posso dar aula de um jeito que a lei não diga, não é assim que se interpreta. Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é que o administrador só pode agir naquilo que a lei me autoriza. Então, o que é que a lei autoriza o professor? Autoriza o professor a dar aula, autoriza o professor a participar de projetos de extensão, autoriza o professor a fazer pesquisa, ou seja, ensino, pesquisa e extensão são as atividades do professor. Agora, por exemplo, será que eu, professor, poderia fazer a defesa da universidade num processo? Tá? Então, se a lei que trata do cargo de professor só diz que eu vou tratar de pesquisa, ensino e extensão,
e ela ficou omissa sobre o fato de eu poder defender ela em processos, essa omissão dela significa dizer que eu não posso defender a universidade em processos. Por mais que eu saiba, por mais que eu tenha experiência na advocacia, por mais que eu, enfim, já tenha trabalhado com isso, eu não posso agir, né, se a lei não me autoriza expressamente, tá bom? Então, esse é o comando que trata do direito administrativo. O direito administrativo vai colocar competências genéricas para a administração pública, tá? E você vai, dentro dessas competências genéricas, agindo mais limitado àquilo que a lei está colocando. Ó, dar aula, tudo bem que eu posso dar aula online, eu posso dar aula presencial, eu posso passar uma. Professor, parou a transmissão. Só um minuto. Voltou? Voltou, professor. Tá. Enfim, eu vi aqui que ele caiu. Então, pessoal, o que eu estava falando para vocês é que a lei vai definir, né, aquilo que o gestor vai fazer. A omissão da lei, tá certo? Vai significar a proibição, né, a proibição de um fazer, tá bom? Então, o gestor não pode estar atropelando e querer se meter em coisas que a lei não autoriza, tá bom? É assim que funciona o princípio da legalidade. A omissão da lei significa proibição. Já, meus amigos, deixa eu colocar aqui de novo, compartilhar a nota de aula. Já a ideia de legalidade para o particular, ela tem um contexto diferente. Porque o particular, nós, enquanto cidadãos, a gente pode fazer não só o que a lei autoriza, por exemplo, a lei autoriza casar, a lei autoriza contratar, a lei autoriza, enfim, a fazer negócios jurídicos como um todo. E, meus amigos, a lei, naquilo que ela for omissa, não vai significar para o particular uma proibição, tá? Pelo contrário, a ausência de lei sobre um determinado assunto vai significar permissão. Como assim, professor? Não entendi. Eu não falei para vocês que a lei permite vocês casarem, então vocês podem casar porque está lá na lei, tá? Agora, professor, a lei, vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá bom? A lei me proíbe jogar pedra na lua? Não. É permitido? É. Tá? Agora, cuidado para não errar, viu? Porque se você errar e tacar numa pessoa ou num objeto qualquer, isso pode configurar dano, né? Se for Mas, por servidor exemplo, público, tem que ter cuidado. Pode não. então, assim, aquilo que a lei não proíbe é permitido para o particular. Já para a administração pública, aquilo que ela não permite não significa dizer que é permitido para a administração pública. Pelo contrário, é vedado. Ela é diferente, tá certo? Eu lembro que há um tempo atrás eu fui numa repartição pública, isso já faz um bom tempo, né? Há uns 10 anos ou mais. Mas eu fui no fórum e tinha lá proibido o uso do telefone, tá? E como assim proibido, né? Aí lá na secretaria as pessoas falavam telefone, tanto telefone celular como telefone fixo e tal. E eu estava precisando receber uma chamada e estava aguardando um, um-
um atendimento, enfim, eu atendi o telefone de modo bem sutil e a pessoa meio que foi discordial, dizendo que eu não poderia atender o telefone e tal, assim. Aonde o uso do telefone é proibido, meus amigos, é na sala de aula e tem lei sobre isso. Nós temos uma lei federal que proíbe, né, o uso de telefone em sala de aula, tá? Ou seja, já que não tem lei falando sobre o uso de telefone em repartição pública, que não seja a escola, né? Então aquilo que não é proibido é o quê? Permitido, tá bom? Não pode o gestor chegar e isso é proibido. A pessoa, o professor, opa, vocês não podem assistir a aula de blusa de camiseta, ou as moças não podem assistir a aula de saia, tem que ser de calça comprida, ou isso na aula presencial, né? No online eu deixo até que vocês fiquem com a câmera desligada, mas já pensou se eu imponho essas condições, né? Eu não posso. A lei não me dá esse poder. E, aliás, se a lei desse esse poder, meus amigos, pelo pouco que eu já coloquei aqui do texto constitucional, digamos que a lei coloca assim, o professor pode impor regras de acesso à sala de aula, digamos que tivesse uma lei nesse sentido, tá? Como é que eu ia poder impor regras de acesso, né? Eu poderia vedar o acesso de pessoas em razão da roupa, em razão da cor, em razão da idade. O único acesso que eu poderia vetar é, opa, o aluno que não está matriculado não entra, tá? Por mais que você seja estudante, mas que não está matriculado na disciplina não entra. Tirando isso, lembra que eu falei que o artigo 4º da Constituição, desculpe, artigo 3º, terceiro ou quarto? Terceiro, inciso 4º, não fala que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos, né? Então não pode ter preconceito de raça, sexo, cor, qualquer outra forma de preconceito. Só entra na sala de aula quem não tiver tatuagem. Só entra na sala de aula quem, enfim. Então, voltando aqui para a gente finalizar, que esse princípio é muito simples, né? Legalidade para a administração pública significa que a administração pública só pode fazer o que está na lei. A omissão da lei significa proibição. Legalidade para o particular significa que ele pode fazer o que está na lei e o que não for proibido pela lei. Tá bom? Ok? Então, não misturem essa questão da legalidade. Tá? Impessoalidade. Na verdade, eu sempre falo para alguns alunos que eu gostaria de ter um princípio geral de interesse público, que ele juntaria supremacia, indisponibilidade e impessoalidade, tá? E interesse público sempre se misturam um pouco esses conceitos. Mas vamos lá, falar um pouquinho de impessoalidade, tá? A ideia de impessoalidade, ela tem duas vertentes, tá bom? Primeiramente, a impessoalidade, ela determina a finalidade da administração pública, e a finalidade dela é uma finalidade de interesse público, a finalidade geral dos atos administrativos é satisfazer o interesse público e não o interesse pessoal do gestor. Então, isso é uma primeira decorrência da ideia da impessoalidade, tá? Então, eu não posso, enquanto professor, sei lá, colocar sempre o meu querer que não seja um querer de interesse público. Então, deixa eu dar aqui um exemplo do gestor. Eu até já falei disso na aula passada, né? Eu sou prefeito de Fortaleza, o prefeito metaleiro de Fortaleza. No Réveillon de Fortaleza vai ter a banda Sepultura, Megadeth, sei lá o quê, tá? As bandas de heavy metal. Ó, Réveillon de Fortaleza vai ser o Réveillon do heavy metal, tá? Então, assim, eu não posso colocar a minha ideia pessoal, né, para fazer com que seja o mote público da gestão. Nada impede que haja uma banda que seja popular de heavy metal. Eu nem sei se tem muito isso, né? Eu não conheço muito isso, mas eu acho que deve ter, né? Possivelmente deva ter. Mas eu não posso, enfim, impor aquilo que eu quero. É um espetáculo, a festa de Réveillon, de interesse da coletividade. Então, assim, se for a administração pública que vai contratar as bandas, que eu sempre tendo falado para vocês que geralmente não é ela que escolhe, mas os patrocinadores, mas se fosse a administração pública, tem que ser a música popular brasileira como um todo, né? Ou então, gêneros que, de uma maneira geral, tragam
artistas, né, que tenham essa conotação de interesse público, e nada muito pessoal do gestor, tá bom? Então, a finalidade de interesse público é a primeira decorrência da ideia de impessoalidade. Não é aquilo da pessoa do gestor, mas aquilo que se refere a interesse público, sob pena de desvio de finalidade e anulação do ato. Tá? A gente vai falar de ato administrativo mais na frente e vai explicar como é que isso se corporifica. A outra questão que eu queria falar aqui para vocês, que deriva da ideia de impessoalidade, é o que está no artigo 37, deixa eu colocar aqui para vocês, 37, parágrafo 1º da Constituição. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aqui é uma questão que sempre cai em prova. E eu não queria que vocês não errassem. Porque se errar, está logo reprovado. Artigo 37, deixa eu chegar aqui. Pronto. Ó, artigo 37, parágrafo 1º, ele coloca aqui, ó, que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, assim, essa vedação de que o servidor público se promova às custas das realizações da administração pública é outra decorrência da impessoalidade, tá bom? Então, além da impessoalidade impor como vetor da ação administrativa interesse público, 2, ela proíbe que o gestor, né, se beneficie daquilo que é feito com a coisa pública, tá? Isso tem que ser muito, enfim, muito pontual, né? Então, e muitas pessoas confundem esse parágrafo primeiro aqui com o princípio da publicidade, tá? Eu estou falando aqui de impessoalidade. Então, cai às vezes assim na prova. A disposição do artigo 37, que determina que a publicidade de atos, programas, etc., não podem caracterizar promoção pessoal, deriva a qual o princípio da administração pública? Coloca lá A, publicidade, B, legalidade, C, moralidade, E, impessoalidade. A resposta é impessoalidade. Cuidado para não confundir isso com publicidade, tá bom? Isso cai muito em prova. Mas só falando um pouquinho mais desse artigo, ó, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Tá bom? Então, a publicidade não é para que o gestor... Já pensou? Uma vez eu fui no Tribunal de Contas resolver um problema de uma aposentadoria do meu pai e eu peguei lá, sentei, estava esperando o atendimento e peguei a revista do Tribunal de Contas. Quando eu peguei essa revista, meus amigos, tinha lá, sei lá, a revista devia ter 40 páginas. Das 40 páginas, 30 tinha foto do presidente do Tribunal de Contas. Ou seja, eu tenho certeza que não foi o presidente do Tribunal de Contas que mandou que tivesse a foto dele em quase todas as páginas. Mas, assim, em razão dessa ideia de vedar a pessoalização da administração pública, né? Até a própria assessoria de imprensa do tribunal tem que se tocar disso. Tá? Ela não pode, assim, expor demais a figura de uma pessoa. Tá bom? Na revista que tem 30 páginas, é claro que 2, 3, 4, pode dizer, ó, Tribunal de Contas firma convênio com o governo do estado, aí mostra lá o presidente do Tribunal de Contas na reunião com o governador, aí, enfim, isso é
caráter educativo, informativo, etc. Agora, em toda página ter lá a foto do presidente participa disso, presidente participa daquilo, presidente participa disso. Figura muito a publicidade do órgão na figura do presidente. E o tribunal é muito mais do que um presidente, tá certo? Ok? Então, muito cuidado, eu tenho chamado a atenção para os Instagrams, né, institucionais dos órgãos públicos. Eu já vi Instagram da Secretaria de Saúde, tá, do Estado do Ceará. O Instagram não pode ser uma promoção pessoal do secretário. O Instagram tem que colocar vacinação contra a Covid, o Estado do Ceará adquire mais UTIs, Estado do Ceará lança campanha, enfim, para aquisição do medicamento tal, o Estado do Ceará lança campanha do toque, do câncer de mama, está, e não assim, Cabeto faz isso, Cabeto faz aquilo, Cabeto, que era o ex-secretário, né? Não pode. Tá bom? Que isso é uma vedação da ideia da impessoalidade, tá? Isso fere e é, inclusive, improbidade administrativa, por violação dos princípios da administração pública. Pois não, Natiele? Professor, é uma dúvida. Enquanto, por exemplo, uma atual gestão, né, ela faz propaganda sobre os novos serviços públicos, enfim, tentando menosprezar a gestão passada. Isso afeta também a impessoalidade? Tipo assim, fazendo melhor do que antes, ou criando uma nova história diferente da que já foi vivida, por exemplo, né? Se falar essa expressão fazendo melhor do que antes, eu acho ela bem política, tá? Se ela fosse assim, fazendo o melhor pela população, né, sempre melhorando, isso eu não vejo problema, né? Mas se fizer referência expressa à gestão anterior, eu defendo que sim. Por exemplo, é muito comum, você está vendo aí, a publicidade dos atos e tal, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e autoridade dos servidores. Eu já vi prefeito que foi condenado porque ele era do partido, não lembro se era PSB, enfim, era um partido que utilizava a bandeira, a cor amarela, sobretudo, tá? A campanha era tipo os amarelos contra os azuis. Azul era tipo, como se fosse PSDB, digamos. Aí o do Partido Amarelo ganhou e ele tipo, mandou pintar todas as escolas, hospitais de amarelo. Tá? Então é como se fosse uma promoção pessoal da ideia dele, do partido político que ele faz parte, etc. Então o Tribunal de Contas condenou que ele, com os recursos próprios, pintasse todas as repartições públicas que foram indevidamente descaracterizadas com a cor original, etc. Aí não pode. Inclusive, eu sou contra, completamente contra, aquelas placas que tem lá, né? Eu sempre falo disso. 100 anos da FEAC, 35 anos da FEAC, inauguração do auditório da FEAC, inauguração de não sei o que da FEAC, inauguração. Ou seja, eu imagino vocês, alunos da FEAC, sobretudo, né? Eu sei que tem alunos aqui da gestão das políticas públicas, mas fazendo um tour na universidade para conhecer as placas. Olha que interessante, isso aqui foi criado em 1958. Olha, vocês não fazem esse exercício. Ninguém faz. Eu quero saber muito é brega, né? Aquelas placas de cobre caríssimas. Eu queria saber se a Natiele, quando ela reforma o banheiro, ela coloca uma placa de bronze. Esse banheiro foi reformado em 2021, né? E tal. Dono da casa, Natiele, marido, né? Carlos, filho. É porque a placa é mais cara que a reforma. Pois não é? Então, assim, não pode ser feito esse tipo de coisa. É um desperdício de dinheiro público, tá? Sou totalmente contrário. Ah, quer saber? Entra no site hoje em dia. Entra no site e vê lá. Com licença. Aqui no meu município, para ter uma noção, a atual gestão saiu pintando tudo, pintando. Tipo assim, as repartições até então estavam na cor da bandeira do município. Aí saiu pintando, mudando totalmente a bandeira
do município e colocando uma nova cor, uma nova tonalidade de cor. E aí colocou um monte de placa, assim, tipo, por exemplo, foram comprados mais tantos, devido à atual gestão, sabe? Tentando se promover, coisa do tipo, eu acho patético, não vou mentir, patético. Porque é o mínimo, né, que tem que fazer. E ainda Sim, quer se vangloriar por causa sim, disso. sim. E denota, pode ser uma improbidade, vai depender do caso concreto, da apuração, não pode ser feito. Essa questão de fardas, né? Tipo, vou dar um exemplo. Fortaleza Bela, aí a farda fica vermelha. Aí o outro prefeito, Fortaleza Nova, a farda fica azul. Ou Fortaleza, a farda tem que ser de acordo com as cores a priori do município, tá? E não ficar mudando todo ano, toda gestão. A farda de quem está fazendo a limpeza urbana é dessa cor, de acordo com a imagem do partido. Isso não pode ter. Isso pode caracterizar improbidade, tá bom? Ficar mudando o logotipo, toda vida que muda um prefeito, que muda um presidente, né? Isso, na minha opinião, é improbidade. Brasil, Professor, Deus acima disso, Brasil, pátria acima daquilo. Aí vem um partido tal, o Brasil tem o vermelho. Vem a outro tal, o Brasil não tem. A outro, isso não pode acontecer. Pode ter uma mudança da marca, logicamente, tá certo? Mas que não caracterize muito essa descontinuidade administrativa ou uma vinculação com o partido ou com um agente público. Não pode ter, tá certo? Inclusive, só um minuto, Andy. Uma coisa interessante, não era interessante, foi um dever, né? O governador do estado de Ceará, ele acabou com uma prática aqui que vinha acontecendo há muitos anos. Não fez nada mais que o dever dele, que era que em toda repartição pública tinha a foto do governador, né? E o governador do estado de Ceará, ele acabou com isso, só tem na Casa Civil, tá? Que é a sede do governo e até de caráter informativo, tem o governador do Ceará de 98 a 2002, 2002 a 2006, aí tem lá do atual governador. Mas não tem, você vai na Secretaria da Fazenda, tem a foto, vai na Secretaria de Saúde, tem a foto, vai na Secretaria de Segurança, tem a foto. Não tem por que ter isso. Agora, a foto que tem é do cidadão. Quem quiser mandar sua foto, entre lá no site do governo do estado de Ceará, tem lá as instruções de como mandar sua foto. Tá? Então, isso veda a questão da pessoalidade. Isso, aliás, é uma manifestação, né, positiva do respeito à ideia de impessoalidade. Tá bom? Que era para ter em todo lugar. Pois não, Wendy? Professor, como isso é controlado, assim? É só em caso de denúncia? Tem Só em algum caso órgão de para... denúncia. Assim, era para o Ministério Público controlar, tá certo? Mas, assim, todo mundo tem muitas atribuições. Então, vão chegando as denúncias e você o Ministério Público vai apurando, né? O que não pode é você passar, isso me indigna, e guardar para você. Isso me indigna e guardar para você, né? O cidadão tem um poder gigantesco hoje em dia com esses portais aí que você faz denúncia anônima, então tira uma foto, ó, eu fui em 5 repartições, está aqui a foto, e eu estou vendo que isso caracteriza uma promoção pessoal. Ou o Instagram da prefeitura do município de interior faz lá o print, várias telas mostrando que é o Instagram de promoção pessoal do prefeito, e não o Instagram do município, tá? Então isso faz a denúncia e não esperar que as pessoas venham denunciar o poder, pessoal, a soberania popular, né? Ela decorre da expressão do poder pelo povo. O país só vai crescer enquanto república democrática, etc., quando a população fizer o controle, denunciar. Pois não? Quem aqui ia perguntar? eu, é, professor, e se no caso for o próprio gestor, seja estadual, municipal, é, fazendo eu sei que rede social, né, hoje em dia é um negócio que cada vez mais está sendo utilizado, né? Então, se ele mesmo no próprio, sei lá, né, no própria rede social dele, claro, né? Eita, é que eu vi que o professor tinha saído aqui, eu pensei, Tô bugou ouvindo. aqui. Ah, sim, pensar que pra mim tinha parecido que tinha saído, mas enfim. É, se ele mesmo fizer a promoção na rede social dele, né? Claro, na rede social a gente vai
né? Tem essa liberdade, mas enquanto um servidor público, acho que ele deve ter alguma restrição, né? Com isso. Sim, tem restrições, tá? Tem restrições, não pode ter conflito de interesses, tá bom? Então ele tem que ser alguma coisa bem responsável, né? E também não se beneficiando, como está falando lá no artigo 37, para primeiro das realizações. Ó, eu consegui colocar o metrô, eu consegui fazer o viaduto, eu consegui, você não, né? A administração pública, você está lá na gestão temporariamente. Ah, eu sou o pai da transposição, eu sou o pai do metrô. Não tem pai, né? Esse Estado paternalista, ele é contrário à ideia de Constituição, tá? Então, vamos melhorar isso. Passando em frente, pessoal, vamos concluir. Pois não, hein? O senhor disse que se confundia o princípio da impessoalidade com o da publicidade, né? É só para saber a diferença nas Vou provas e falar já da discussões. publicidade, tá bom? Obrigada. Vou já falar. Mas esse artigo 37, parágrafo 1º, é uma manifestação da impessoalidade. Vou falar de moralidade, depois publicidade. Moralidade, pessoal, é um princípio que ele nunca é violado por si só, tá? Então, por exemplo, se você verificar algum ato da administração pública que ofenda a moralidade, ele certamente vai ferir a legalidade, vai ferir a eficiência, vai ferir a indisponibilidade do interesse público. Nós vamos verificar isso agora, ou seja, é um princípio que ele se você for ver o que é moralidade, né, o que é a moral administrativa, né? Então, a moral administrativa ela tem a ver com a ideia de probidade, né, de honestidade, tá? Mas não significa dizer só o combate à corrupção, não é só isso, tá? A moralidade tem a ver também com uma série de atos que tenham consonância com a ideia de interesse público. Ferir interesse público, você pode ver também que pode verificar que está violando a ideia de moralidade, tá bom? A Constituição coloca que, inclusive no artigo 5º, inciso 73, que qualquer cidadão pode mover uma ação popular, né, em razão de um ato da administração pública que fira a moralidade administrativa, né? Então, a gente vai falar um pouco dessa ação popular, que eu tenho até um projeto de extensão que cuida muito disso, desse tipo de ação, e é um processo, né, no qual qualquer cidadão pode ajuizar para anular um ato que viole, que traza prejuízo público, prejuízo ao erário público, aos cofres públicos, e viole também, nesse caso, a ideia de moralidade, tá? Aí eu coloquei só aí na nota de aula que a moralidade se traduz também na ideia de honestidade, boa-fé, né, probidade, enfim, obediência a princípios éticos. A gente tem vários códigos de conduta na administração pública, tá? Só que a moral administrativa ela não é uma moral comum social, né? Não tem nada a ver com religião, tá? Não confundam isso. Por exemplo, é proibido você, eu coloquei aqui o exemplo, é proibido você ir à missa de biquíni, tá? Só que do ponto de vista da repartição pública, você pode ser proibido de estar de biquíni na repartição pública? Depende, né? Depende. Você pode chegar para ser atendido no hospital de biquíni, se você está na praia. Você pode usar biquíni enquanto estudante do curso de moda e estilismo, tá bom? Tá testando as peças na sala de aula, tá costurando e tá, enfim. Então, só para ver como isso pode ser relativizado. Não pode ir para uma audiência de biquíni, né? Porque, enfim, não tem relação, tá? Pode até usar o biquíni, tá certo? Seria até permitido, tá bom? Eu, enquanto juiz, não faria oposição. A moça é modelo, sofreu uma queimadura, está entrando com ação por dano moral e dano estético, e na audiência ela pede licença ao magistrado, ao promotor e às partes para tirar a roupa, tá com uma, não sei qual é o nome de roupa de mulher, sei lá, tipo um macacão ou sobretudo, eu acho, né? Excelência, queria mostrar como ficou aqui a minha cicatriz. Só para mostrar. Não vejo problema nenhum nesse caso. Tá certo?
Então, enfim, mas chegar no fórum de biquíni, aí não, né? Ok? Eu vou falar mais dessa súmula vinculante número 13, que se refere à ideia também de violação à moralidade, que é a súmula que fala da questão do nepotismo, né? Que é você nomear parentes, e a súmula proíbe isso, tá bom? Ou seja, a súmula vinculante proíbe que você nomear parentes até terceiro grau, só que não se aplica a cargos políticos, né? Então, o governador pode nomear os parentes para ser secretários, que é um cargo político. O prefeito também, mas só para secretário e o presidente para ministro. Outros cargos não, tá certo? Outros cargos não. Então, a moralidade é um princípio da administração pública que ele não se interpreta por si só, tá? Ele tem essa conotação geral, mas sempre quando há violação da moralidade, repito, há violação da legalidade, há violação, etc. Tá? Por exemplo, o professor Felipe Braga foi eleito reitor e faz uma festa de posse e determina que seja colocado polidense, 10 polidense, 10 garotas de programa na festa de posse dele, tá bom? Isso viola a ideia de moralidade? Claro que viola a ideia de moralidade. Vai violar também a impessoalidade, vai violar enfim, a própria legalidade, né? Fora, enfim, uma série de princípios da administração pública. Mas eu não posso assim, dizer que vai violar só a moralidade. Viola, lógico, a moralidade. Tá? Mas viola também legalidade, impessoalidade, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, etc. Ok? Publicidade. Publicidade, pessoal, tem duas conotações, né? A primeira é que a publicidade é uma exigência de transparência da administração pública, tá? Os atos da administração pública, a priori, né, sobretudo aqueles, enfim, de interesse público, tem que estar sendo publicado, tem que estar sendo divulgado, e aí cada vez mais o país cresce em matéria, né, de publicidade. Toda vez, sempre são criados novos portais, sempre são incluídos nos portais novas ferramentas para que o cidadão possa ter acesso àquilo que é a administração pública. Se a gente for verificar até a agenda das autoridades, né, por imposição legal, estão tendo que ser divulgados. Então, cada vez mais o país é mais transparente, bem mais transparente do que vários países envolvidos. Isso é um diferencial do Brasil, tá? Que a gente tem que ressaltar, ok? Então, assim, a lei do acesso à informação dos Estados Unidos não chega nem perto do Brasil, ok? Nem perto. Aqui é muito mais rápido. É claro que eu, por exemplo, tenho utilizado ela recentemente e não obtenho resposta. Às vezes a resposta vem incompleta, a resposta vem genérica, e que viola completamente a lei do acesso à informação. Eu queria que vocês dessem até uma olhadinha como tarefa de casa. Lê lá, coloca no Google, lei do acesso à informação, tá? E dê uma olhada, como é importante. Mas, além disso, como exigência de transparência, a gente vai ver isso durante todo o semestre, tá? A transparência na licitação, a transparência no serviço público. A ideia de publicidade, ela tem relação com também a validade de alguns atos administrativos. Então, a eficácia de um ato administrativo que tem efeito para terceiros ou que traga ônus ao Estado vai depender da publicidade. Vai precisar publicar no Diário Oficial esses atos. Então, por exemplo, uma licitação, um resultado de um concurso público que vai trazer ônus da contratação, tá certo? A mudança de expediente que vai trazer efeitos para terceiros. Tudo isso tem decorrência do princípio da publicidade, é um requisito de eficácia. Então, o professor Felipe Braga só vai ser promovido se o ato de promoção dele for publicado no Diário Oficial da União, porque quando ele é promovido, ele recebe um pouco mais. Tá? Então, requisito de eficácia do ato de promoção, a publicidade dele no Diário Oficial da União, já que eu sou servidor público federal. Tá bom? Então, professor, nem tudo precisa ser publicado? Não, nem tudo.
Se o professor Felipe vai deixar de dar direito administrativo para dar direito penal, esse ato interno aí da administração ele precisa ser publicado. Tá? Um ato interno. Professor, pessoal, amanhã a aula vai ser no outro link. Eu preciso publicar isso no Diário Oficial? Não. Mando lá pelo SIGA, envio no grupo de WhatsApp, etc. Tá? Então não esqueçam, quando eu falei de publicidade dos atos praticados pela administração pública, tá? Aquilo se refere à publicidade? Se refere. Mas quando ele veda a promoção pessoal do gestor, aquilo está se referindo à impessoalidade. Tá bom? Não esqueçam. Alguma dúvida? Eu também coloquei que a publicidade é uma regra, mas existem exceções. Então, por exemplo, não há publicidade em questão de segurança da sociedade e do Estado. Por exemplo, eu posso mandar um ofício para o delegado de polícia. Ei, delegado, hoje à noite vão ter quantos policiais? Vocês têm quantas armas? Tem quanta munição? Claro que isso é questão de sigilo do Estado, né? Segurança pública, sigilo industrial também do Estado, né? Então, essas questões não vão ser divulgadas, ok? Ou questão de intimidade, né? Por exemplo, o processo, você pode entrar em qualquer audiência? Pode, salvo aquelas que se refiram a um divórcio, investigação de paternidade, que é intimidade e vida privada das pessoas, tá bom? Professor, o seu salário? É só entrar lá no portal de transparência, vocês podem ver, quem quiser, tá? Inclusive foi objeto de ação, mas o Supremo falou que não, que em razão da ideia de publicidade, aquilo que é gasto do Estado para o pagamento de servidores públicos tem que ser divulgado. E hoje em dia a remuneração dos agentes públicos é divulgada. Tá bom? Eu coloquei aqui, ó, fique atento, tá? Isso aqui é violação da impessoalidade. Ok? Coloquei outras questões, eu vou, enfim, passando aqui. Pensei que hoje eu ia terminar a falar de ata de princípios, né? Nem sei se vamos indo aqui. Vou terminar, né? Vou terminar. É porque eu recebi um comunicado, a gente está com um aluno que ele é portador de surdez e a assessoria de acessar Secretaria de Acessibilidade pediu para que as aulas não fossem tão extensas, né? Eu não tenho como controlar muito isso. Mas, assim, eu não tenho como fazer aula de só 40 minutos, como ele me solicitou, tá? Ele, que eu digo o aluno, não, a secretaria. Eles vão fazer lá a questão de sinais, eu não sei como é que isso funciona muito bem. Eficiência. Eficiência, meus amigos. Ô Luiz, Alexandra, vocês fiquem bem à vontade de me interromper, viu? Fiquem bem à vontade. Vocês são bastante experientes aí com o direito administrativo. Podem também dar exemplos das repartições que vocês quiserem, tá bom? Tá certo, Fiquem à professor. vontade. Eficiência, meus Obrigada, amigos. professor. Nada. Eficiência. Eficiência é outro princípio que também tem um conceito bem abstrato, né? Eu coloquei aqui algumas palavrinhas-chave, né? Ausência de desperdício, economia, produtividade, qualidade, isso tem relação com o princípio da eficiência, tá? Então, por exemplo, o professor que não termina o semestre e só vem, demora a divulgar o resultado da prova, a prova vem mal corrigida, cheio de erro, o professor sempre chega atrasado, o professor, enfim, isso é violação da eficiência também, viu? Então, assim, eficiência, alguns livros de direito administrativo falam o seguinte, que a administração pública deve, na medida do possível, utilizar os métodos, né, de gestão próximo da administração privada, tá? Que geralmente a administração privada ela reduz o desperdício, o público também. Tá? O público também deve reduzir o desperdício. Já pensou se os professores da faculdade de Direito precisam fazer um treinamento para mexer no sistema SEI? O que é melhor? Contratar, hoje com online já é tudo online, né? Mas digamos que não tivesse ainda online. Contratar um profissional
de São Paulo para dar um curso em Fortaleza ou pagar os 40 professores da Faculdade de Direito para ir para São Paulo? Com 40 hospedagens, 40 passagens, 40 diárias, etc. Então, é muito mais fácil, do ponto de vista da eficiência, você trazer a pessoa de fora para cá. Ok? Então, isso é manifestação da experiência, da eficiência, evitar desperdício, evitar o gasto com recurso público. É manifestação da eficiência, por exemplo, um tal do... Eu não sei se é Uber, né? Mas eu acho que é Uber... Esqueci o nome, é Uber do serviço público, Uber... Enfim, ao invés de ter vários veículos para estar deslocando alguns agentes para fazer um expediente público, tenho lá o Uber, o servidor público que trabalha com isso, eu não, que utilizo o meu próprio carro, mas digamos que eu seja um servidor de TI, que precisa estar me deslocando de uma sede da outra da universidade para fazer manutenção, tá certo? Aí ele utiliza esse Uber funcional, eu esqueci qual é o nome, e, enfim, é melhor do que ter um carro, né? Porque vai ter que ter o cargo do motorista, vai ter que ter a manutenção, etc. Com o Uber, não. Então, a administração pública já adota isso. É uma manifestação do princípio da eficiência. Ok? Eficiência, economicidade, etc. Alguma dúvida, meus amigos? Da ideia de eficiência? Princípio simples, né? Ok? Aí tem aqui algumas complementações que eu coloquei de gasto com o pessoal, etc. Aí tem outros princípios, isonomia ou igualdade, né? Tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Por exemplo, a desigualdade na administração pública. Olha a vacinação, né? A epidemiologia verificou, através dos dados estatísticos, que quem estava falecendo mais por Covid eram os idosos, eram os mais vulneráveis à doença. Então, para assegurar a isonomia, quem foram os primeiros a dar lista de vacinação? Os idosos. Os dados epidemiológicos demonstraram depois que pessoas que estavam sujeitas a comorbidade também estavam com a taxa de letalidade alta. Então, para assegurar a isonomia, quem é que foi em segundo lugar? Comorbidade e tal. Então, por aí vai. Isso é isonomia dentro da administração pública, dentro da saúde. Existem várias manifestações. Tá certo? Ok? E depois eu vou comentar isso quando for tratar de servidor público, ato administrativo. Durante todo o semestre eu vou falar de isonomia. O que eu queria falar aqui, para concluir, é proporcionalidade e continuidade do serviço público. Proporcionalidade ou razoabilidade, pessoal, são princípios, né, que, por exemplo, a raiz deles é diferente, né? A gente pega uma raiz de razoabilidade nos Estados Unidos, proporcionalidade na Alemanha, né, mas que derivam mesmo da mesma ideia, né? Que derivou do direito sancionador no início. Direito sancionador, o que é o direito sancionador? O direito de punitivo no âmbito administrativo, aplicar sanção. Então, por exemplo, se eu cometo um ilícito administrativo, o professor Felipe Braga chegou embriagado na sala de aula, tá? Todo mundo notou, estava com um hálito de cachaça, cerveja, sei lá o quê. Ele assediou uma aluna, ele, enfim, fez 1000 coisas na sala de aula, esculhambou os colegas, os alunos e tal. Nesse caso, a administração pública aplicou uma advertência ao professor. Já o outro professor, Luiz, chegou atrasado, 30 minutos atrasado, pediu desculpas a todos, falou que tinha se envolvido numa colisão, etc. Deu a aula até mais tarde para compensar o atraso. Um aluno denunciou a ele e ele foi suspenso. Tá? Olha aí os dois pesos e duas medidas. Um professor chegou embriagado, cometeu um assédio contra o aluno e tal, foi advertido, e um outro, com um mero atraso, foi suspenso. Olha aí a desproporcionalidade na aplicação da sanção, da pena. Por isso que eu falei de direito sancionador, né? Então, foi nisso que começou a criação desse princípio para coibir, né, caprichos do administrador na aplicação de penalidades, tá?
Então, isso vale para tudo na administração, né? O professor, ele também não pode ser tão rígido, ele tem que levar em consideração alguns alunos que possam chegar atrasados, que têm dificuldade, que cada um tem seus problemas, né? Então, a gente vai considerando. A administração pública deve levar em consideração a proporcionalidade. Agora, cuidado, que eu expliquei para vocês a ideia de regras e princípios, né? Você não pode relativizar certas regras. Ao professor Felipe Braga, para ser promovido, ele tem que ter 2 anos de interstício, de prazo, no exercício lá daquele cargo. Ou ele está só com 1 ano e 8 meses. Eu vou considerar 2 anos, porque o professor Felipe é tão preparado, ele sempre está lá pontual. Opa, cuidado, né? Cuidado que a proporcionalidade não pode relativizar as coisas, tá bom? Ao ponto de suprimir a exigência do cumprimento de um prazo previsto na lei, que é uma regra, né? Cumprir 2 anos no cargo para ser promovido, tá bom? Então, essa proporcionalidade, ela tem margem, sobretudo nos atos, que a gente vai explicar mais na frente, dos atos discricionários, tá bom? Ok? Autotutela, autodefesa. O que é o princípio da autotutela ou da autodefesa? É o que diz que a administração pública pode revogar atos que forem inconvenientes e inoportunos e anular atos ilegais. Como assim, professor? Está aqui nessa súmula 473, né? A administração pública pode anular seus atos quando eivados ou contaminados de vícios que se tornem ilegais. Então, um ato ilegal vai ser anulado, tá bom? Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. A revogação não é por causa de ilegalidade. A revogação é por causa de conveniência, tá? A gente vai explicar isso mais na frente. Então, por exemplo, eu marquei a prova para um dia, o pessoal está revogado a data da prova. Por quê? É um caso de ilegalidade? Não, porque eu quero revisar melhor. Isso não tem nada a ver com ilegalidade, tá? É porque é mais conveniente a todos que a prova seja uma data futura, eu vou revisar melhor a matéria, etc. Tá bom? Então, essa é a diferença de anulação para revogação. Anulação é por ilegalidade, revogação é por conveniência ou oportunidade. E essa autotutela administrativa significa dizer que a administração pode anular os seus próprios atos. Ela não precisa do Poder Judiciário para dizer, isso aqui é ilegal. Não. Lembra um recurso de uma multa de trânsito? Você não recorre, a própria administração pode julgar inválido aquela multa que ela aplicou, tá? Então, ela se auto-corrige, tá bom? Pergunta, teve aqui no chat? Ou foi, alguém levantou a mão? Tá? Não, uma pergunta. Vou falar aqui do princípio da continuidade. Nem está aqui na nota de aula, né? O que é o princípio da continuidade? O princípio da continuidade, pessoal, dos serviços públicos, é o princípio que veda a interrupção dos serviços públicos. Ou seja, a prestação dos serviços públicos deve ser contínua, tá? Então, ele relativiza, ele traz contornos à greve, por exemplo, tem que manter os serviços essenciais, tá? Ela veda corte de energia ou de água, salvo se você tiver inadimplente, tá? Ela impõe que o serviço de ônibus seja contínuo, né, para ter interrupções, que o sinal de telefone, de internet tem que ser também sem interrupções, sob pena de violação desse princípio. E eu vou tratar disso quando for abordar serviço público, com bastante propriedade, ok? Então, deixa eu parar aqui a gravação.